Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao MBCV Cast. Nós estamos falando do MBCV, Ministério Batista Cristo é a Vida, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul! Nós acabamos de viver, né, esse feriado que fala sobre a Revolução Farroupilha e vamos aproveitar esse momento, né, para falar sobre isso. Tivemos o nosso Louvatê no domingo passado, né, e estivemos aí, de uma certa forma, trazendo à memória esse momento. E por que eu falo sobre isso, né? Mas primeiro eu vou dar boas-vindas, né, ao pastor Neuci, que é a pessoa que toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, tem trazido uma reflexão para a semana. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, pastora. Bom dia a todos que nos seguem. Um lindo dia e vamos, começando esse dia, segunda-feira, ter bastante motivação para termos uma semana abençoada. Isso aí. Então a gente saboreou o costelão e trazendo a memória a Revolução Farroupilha, e pensava sobre isso, né? A Revolução, ela foi uma inconformidade, né, do povo gaúcho contra as taxações que queriam ser feitas, né? E o povo gaúcho sempre foi, né, pastor, um povo trabalhador. Nós somos, né, claro, nós somos há uma diversidade muito grande no Rio Grande do Sul. Nós somos colonizados por espanhóis, por italianos, por alemães. Então, o Rio Grande do Sul tem um diferencial dentro da nossa cultura, né? E houve essa inconformidade dos nossos gaúchos, ou gaúchos, como eram falados na época, né? Porque a palavra gaúcho vem lá da Argentina, já que são os gaúchos, né? Então houve esse embate para que nós pudéssemos garantir a independência econômica da época, né? Então, nós podemos gerar paralelos com isso também, né? Todas as inconformidades nos levam a tomar alguma atitude, não é, pastor? É verdade. É justamente assim como a nossa história deixou registrado, e inclusive até o nosso hino rio-grandense, que conta a história. Então a nossa vida também deve criar a história. O que está fazendo falta é a história da igreja. Então o Rio Grande do Sul teve que se posicionar, porque a influência vindo lá do centro do país estava espoliando a economia e criando dificuldades para a produção gaúcha, principalmente do charque, e deu no que deu. Só que o gaúcho, ele tem uma formação um pouco diferente. Ele tem uma formação, uma miscigenação bem grande da cultura europeia. Então, por isso que aqui no Rio Grande do Sul, se você examinar as coisas, sempre tem algo um pouco melhor. A gastronomia é melhor, o nível de cultura é um pouco melhor, o cumprimento das leis é um pouquinho melhor, tá? Mas é um povo de raça, é um povo de dura resistência. Se olharmos ainda mais atrás, a chamada Guerra dos Farrapos, 10 anos. Nas coxilhas da serra, nos lugares ali, no Planalto, está ali as marcas da história. Por que a igreja, por que os filhos de Deus, por que a igreja do Senhor Jesus Cristo não tira como lição essa firmeza, o ideal ou lutar pela causa? Por exemplo, quais dos cristãos que hoje estão lutando pela causa, que dão a vida pela causa? Nós temos exemplo no mundo secular, nós temos exemplo nos segmentos malignos da drogadição, do entorpecente,
e dos tráficos, a luta, a persistência, os investimentos e a organização. E a igreja, que é a igreja do Deus vivo, parece que está vivendo como coitadinhos, filhinhos de Deus, que estão esperando que Deus dê tudo pronto. Minha gente, está na hora de nós reconhecer que somos filhos do Deus vivo, que a igreja é do Deus vivo e que Deus deu todo o poder para a igreja. E parar de ser coitadinho, parar de correr atrás da bênção e entender que Deus nos capacitou, nos habilitou, nos ungiu para sermos bênção. Está na hora de nós sermos produtores de resultados. Agora o senhor falando, eu lembrei de Neemias, né, pastor? Se a gente está buscando permanecer dentro desse propósito divino, né, de ser uma igreja que é solução, de ser uma igreja que entende as suas dificuldades, porque não existe ninguém perfeito e nada perfeito. Então a gente precisa ter algumas atitudes, e Neemias ele é um belo exemplo disso. Mas falando sobre essa questão de crise, né, ninguém muda se não chegar a crise na casa, né? Se a crise não chega, a pessoa não muda, ela permanece vivendo naquela mesma mesmice dela e vai levando a vida e não tem nenhuma atitude. Então, Neemias é um belo exemplo de alguém que estava vivendo numa posição tranquila, sossegada, tinha o seu cargo, a sua função bem definida. Ele não precisava se incomodar com nada, né, pastor? Ele podia permanecer fazendo o que fazia. É um lindo exemplo. Nós temos outro exemplo aí de Gideão, aquele jovem que primeiro ele lutou pelo pão da sua família e numa posição de coragem, de não permitir que o inimigo levasse os resultados do seu trabalho. Então o que está faltando hoje? São guerreiros, cristãos com garra, com coragem, com disposição, cristãos que tenham coragem de lutar pela causa, pelo que creem. A maioria dos crentes parece que desenvolve uma fé para ter a bênção para si. Isso ao natural você deveria já lutar pelo seu ganha-pão. Mas a respeito de reino, nós temos que ter uma visão mais ampla. E Deus está procurando não santinhos, mas pessoas dispostas a serem solução para melhorar a situação dos necessitados. Então a igreja precisa entender o propósito e o poder que ela tem. Mas se não entende o propósito, nem descobre o poder que tem. E se não descobre o poder que tem, não usufrui, não usa, não implanta domínio. Vez de dominar, é dominada. E a igreja está tão fraca que a inspiração do mundo está inspirando a igreja na sua maneira, na sua indumentária, na sua forma de decoração e tanta coisa aí. E mais, e ainda estão exigindo que a linguagem do pastor seja agradável aos ouvintes. Ao invés da igreja influenciar, a igreja hoje está sendo influenciada, né? Então nós hoje precisamos sair dessa zona que a gente foi se permitindo, né, e partir para um novo nível. Só que dá trabalho, pastor. Isso aí dá trabalho. Porque se nós fizermos uma avaliação, e a gente falou isso lá no podcast que a gente fez um dia depois que terminou a conferência, a gente falou sobre isso. De quanto a gente precisa fazer essa retrospectiva, essa avaliação e ver e buscar uma maneira de
dar continuidade àquilo que Deus deu como solução lá no início. E que por conta de que vieram outras atividades, vieram outras, como é que a gente vai dizer, modas, né? Vieram outras maneiras. A gente foi deixando aquilo que a gente fazia, e porque o povo também foi deixando. Né? A gente foi deixando porque o povo foi largando as mãos. Né? Porque a igreja ela precisa trabalhar em unidade. Né? O povo precisa estar junto com a igreja para que a gente possa alcançar os objetivos. Eu lembro de... claro, não é saudosismo, mas é uma coisa que foi nos dado como solução para que a gente pudesse ser sustentado ou se sustentar no início da obra, que era a confecção de pães e cucas, onde as pessoas vinham até a igreja, os membros da igreja. Então nós tínhamos os membros da igreja que consumiam e eles também levavam para seus parentes, e uma outra equipe, tínhamos equipes, né, onde elas iam para a sinaleira, fazer a venda da sinaleira. Eu lembro de muitas vezes, eu trabalhava numa empresa nessa época, eu pegava o telefone da empresa, eu ligava para pessoas que eu conhecia ali dentro da empresa: olha, sai a cuca hoje, vocês querem alguma cuca e tal? Então assim, as pessoas que trabalhavam nas empresas, elas faziam essa venda interna e só ligavam aqui para a igreja, e a igreja ia lá e entregava no final da tarde. E era uma prática que todo mundo fazia com tanta alegria. E o senhor lembra que quem estava desempregado também participava disso? E ganhava uma ajuda para se manter. Então era algo em movimento, e a gente foi deixando de fazer. Mas por que a gente foi deixando de fazer, pastor? Eis uma boa pergunta que merece uma boa explicação. O ser humano, à medida que vai melhorando, por que a igreja fazia isso? Vamos começar do começo. A igreja não tinha nada, e a igreja tinha uma visão de uma obra, e de uma grande obra. As pessoas que no começo não tinham nada, acreditaram na visão e se comprometeram junto. À medida que a igreja foi crescendo, as pessoas foram também prosperando. Só que o ser humano é meio, como é que se diz? Meio complicado. O ser humano ele tem vontade autônoma. E eu não domino, eu apenas inspiro e influencio, se a pessoa quiser. E se não quer, não posso fazer nada. Mas agora vamos ver como é que o diabo trabalha na vida das pessoas, vendendo uma ilusão. O trabalho foi se desenvolvendo bem, a igreja foi criando expressão, foi se materializando, construímos, adquirimos espaço, que a maioria dos crentes nunca tinham visto uma igreja, que até vinha pessoas de fora. Lembro-me da esposa de um pastor lá de Brasília, que tinha parentes aqui e viu aqui. Sabe o que ela me disse? Olha aqui, uma igreja shopping, que tem tudo. E esses elogios levam a pessoas a se orgulhar e se acomodar. E o ser humano chega a um nível, quando ele vence a crise das necessidades, ela se acomoda. Eu até usei esse jargão por muito tempo, que a igreja está enfraquecendo por causa do comodismo. E o comodismo se manifesta assim: tá bom para mim, tá bom assim. Então as pessoas começaram a se sentir bem. Não, tá bom, não precisa mais. E aí o diabo inspirava: o que o apóstolo está querendo fazer?
Está querendo construir um império para ele? Me lembro disso. E aí começaram com essas narrativas malignas, que eu estava construindo um império para mim. E aí vendeu um negativismo, vendeu uma forma de espírito sindicalista, de se unirem para resistir. E aí a obra foi parando, foi diminuindo, e apenas fomos vivendo. Eu posso dizer hoje, como testemunho vivo da história deste ministério, que quando tínhamos 200 membros aqui, tínhamos 200 pessoas ativas. E hoje que aqui dá uma média de umas 4.000, eu não sei se continua 200 ativas. Então foram se achegando para desfrutar, porque a igreja oferece tudo: estacionamento, cantina, atendimento para as crianças. Você chega num dia de chuva, tem o recepcionista que vai lá no seu carro com um guarda-chuva para você não se molhar. E assim, a igreja foi atendendo necessidades e o ser humano foi se acomodando. É que a igreja foi trazendo conforto também, né? Exatamente. E só que essas pessoas que só vêm para buscar a bênção também não estão satisfeitos e acabam pipocando ou saindo e visitando lugares que pseudamente são mais espirituais. Olha, o espiritual que não se materializa não é o de Deus. Deu para entender? O espiritual que não se materializa não é de Deus. Nós tínhamos cadeiras de plástico e então a gente com o tempo comprou cadeiras de couro, né? E é uma cadeira mais larga, mais confortável. Então eu acho que de uma forma geral a igreja foi proporcionando essas melhorias, mas com o intuito de que o membro pudesse ter prazer em estar aqui e sabendo que aquilo que estava sendo investido era para que ele pudesse trazer. Eu lembro que o apóstolo até dizia, quando a gente foi trocar as cadeiras, de que para trazer os parentes e os parentes se sentirem bem aqui, mas os parentes não vêm, né, pastor? Não vieram nunca, né? Poucos trouxeram os seus parentes, porque é justamente isso. Ele foi dizendo isso. Tá bem para mim, tá bem assim, né? E é um desafio muito grande para a igreja, depois dos 35 anos de existência, a gente retomar, né? Não estou dizendo que a gente vai retomar esses programas, eu estou dizendo que a gente está retomando a vida da igreja, mesmo que não seja nesse programa de pães e cucas ou etc. Mudou o tempo também, não sei, mas o avivamento ele vai se materializar quando a igreja começar a olhar as necessidades e se posicionar diante das necessidades. Não ficar alheio e dizendo, alguém vai fazer, a igreja tem que fazer, né? Então, é uma coisa muito mais a nível pessoal. O avivamento é pessoal, né? Eu sempre digo isso. A gente quer um avivamento unilateral, onde só Deus se move. Não, existe um avivamento de Deus, sim, Deus move, sim, mas existe um avivamento pessoal, onde eu vou ter que reavaliar e aonde coletivamente isso vai se refletir, não é verdade? Reino de Deus é relacionamento. E Deus levou-me para preparo ministerial a começar um comércio no ano de 1978. Eu tinha problema de relacionamento. Eu tinha traumas de rejeição, complexos de inferioridade. E Deus vendo como é que eu seria um pastor, como é que eu poderia me tornar um líder se eu tinha problemas emocionais, muita coisa, muitos traumas do passado. Eu tenho um livro que conta a minha história. E Deus levou-me a abrir um comércio. E eu teria que fazer daquele comércio sair dali a minha sustentabilidade. E comércio é relacionamento.
Então eu aprendi a me relacionar, aprendi a ouvir as pessoas, aprendi a atender às necessidades com o produto que eles necessitavam. Eu aprendi a servir. E quando começamos esse ministério, Deus nos levou à prática do social. Como falamos, pães, cucas, meios frangos, jantares, para levar a pessoa a se relacionar, a falar com o vizinho, com o colega de trabalho. Às vezes um grupo mais corajoso ia para a sinaleira com o produto. E olha, uma coisa interessante, que para a gente chegar onde chegou, criamos estratégias interessantes. A primeira a gente doava. O primeiro meio frango a gente doava, a primeira cuca a gente doava, o primeiro pão a gente doava. O jantar a gente convidava, e se vinha 4, quem convidou tinha o dele de graça. E dessa maneira. Então o reino de Deus é relacionamento. E vocês já, não sei se já observaram, que o diabo criou pandemias, criou vírus ideológicos e criou a medida de fica em casa, de dominação, para afastar os relacionamentos, as comunicações, para tirar a comunhão. E pós-pandemia a igreja enfraqueceu muito mais, porque os cristãos, por não estarem em obediência a Deus, ficaram com medo da morte. Quero dizer, nós temos a nossa história, que não fechamos nem um dia, mesmo na pandemia, porque Deus nos deu sabedoria, condições, e nós criamos espaço. Mesmo com a limitação de 30 pessoas por espaço, nós chegamos na ceia do mês a atender quase 1.000 pessoas na ceia. Claro que é tudo uma questão de gestão. Começava o culto de quinta, o culto de sexta, o culto de sábado, os cultos de domingo, não só num espaço com 30 pessoas, mas cheguemos a usar 8 espaços. Então o reino de Deus é relacionamento. Se você quer que a vida de Deus pulse em você e contagie outros, te relacione. Use o social da igreja como desculpa. Quando tem uma promoção aí, faça parte. Seu familiar, se você convidar para vir no culto, não vem. Mas se você der um cartão de um rodízio, de um jantar, de um hambúrguer, de um almoço aos domingos, churrasco, você ganhou. E aquela pessoa que você deu alguma coisa, ela vai ficar comprometida com você. Qualquer convite seu, ela se torna devedora. Mas quer ganhar pessoas para Cristo sem dar nada? Não é por aí o caminho, não. Se doe aos seus, para que eles vejam o amor de Deus em você e vão querer também ser igual a você. Isso tem um nome: trabalho. Avivamento vem por atitude de ser solução. Amém. Nós estamos chegando ao fim do nosso MBCVcast dessa semana e também estamos chegando ao fim do mês de setembro, gente. Nós estamos muito próximos do final do ano e parece incrível, né? Se você for fazer uma avaliação aí do ano, parece assim, e é bíblico, né? Os anos vão correr e nós estamos já nos preparando
para 2024. Então, nós queremos desejar uma semana abençoada, que você possa pensar sobre tudo isso que foi falado nesta manhã. Acesse os outros podcasts que nós fizemos durante esse mês, que foram podcasts muito especiais. Use nosso YouTube, MBCV Oficial, né? Ou então, se você não tem o nosso app, você pode, através do MBCV Conecta, né, estar também filiado ao nosso app. Tudo aquilo que acontece na igreja, você tem aí na palma da sua mão. Dá um like para nós, compartilha conteúdo com quem você acha que precisa. E, pastor, sua palavra final. Vamos em frente. O avivamento gera vida, fortalece a vida e ganha vidas. Deus abençoe. Tchau.